Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que alegria para nós, na noite deste dia, participarmos deste culto de adoração ao nosso Deus, celebração mesmo, àquele que é o Senhor da igreja. Em especial aqui na Igreja Presbiteriana, bairro do Guanabara, essa congregação que esteve por um tempo na responsabilidade da Igreja Presbiteriana Central de Betim. O conselho daquela igreja assumiu a responsabilidade de acompanhar esta congregação por um período que nós não sabíamos quanto tempo iria durar. Nós somos o povo da fé, nós cremos que servimos um Deus Todo-Poderoso que tem o tempo dele agir. E assim é, meus irmãos, a nossa amada denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalha desta maneira. Uma igreja organizada começa a trabalhar nas suas congregações para que essa congregação possa ter sustento próprio, pessoas qualificadas para a liderança e número de pessoas para que a igreja possa caminhar com as suas próprias pernas. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem franquias. Nós não somos uma igreja de fazer outras igrejinhas para ficar debaixo do nosso domínio. Nós organizamos e a igreja segue. É assim que a Igreja Presbiteriana funciona, meus irmãos. Outras denominações têm outro sistema de administrar a igreja. A Igreja Presbiteriana é assim. E nós louvamos a Deus por esse momento tão precioso que nós estamos aqui, meus irmãos, que sucederá a instalação da igreja para, como instituição divina e espiritual, seguir naquele caminho que ela sempre seguiu. Que alegria! Para tanto, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês da palavra do nosso Deus, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, retratando a igreja como uma família. E é assim mesmo, meus irmãos, como uma grande família. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 28. Por gentileza. Todos acharam? É necessário você abrir a sua Bíblia ou ligar no aparelho eletrônico, para você acompanhar a exposição do texto. A nossa mensagem se dará aqui deste texto, meus irmãos. Eu vou intitular a mensagem, como eu já disse, a igreja como uma grande família. A igreja é uma família mesmo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós,
Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. A igreja é uma família mesmo, é composta por gente de tudo quanto é temperamento. Assim é a família. No casamento, há aquele romantismo, quando nós conhecemos uma pessoa que fomos atraídos, e aí começou aquele relacionamento de atração física, e você passa a conhecer a pessoa, e esse relacionamento se aprofunda e chega à realização de um matrimônio. Que alegria que é, meus irmãos! O período de namoro e aquele período chamado de noivado, até chegar o momento do casamento, é um encanto. São flores coloridas, rosas, lindas, até que depois o casamento é realizado e aí a vida junto começa. E aí você começa a ter algumas surpresas. Família é assim mesmo. Você sonha para ter filhos, ora ao Senhor, e o Senhor abençoa abrindo a madre, para que a mulher possa ser alegre mãe de filhos, e de repente os filhos começam a dar dor de cabeça para os pais. E a gente fica sem entender. E a alegria, se bobear, se a gente não ficar atento a um propósito muito maior do que as coisas que acontecem aqui nessa terra, vão se perdendo. Assim é a igreja. Há uma alegria, há um encantamento, pastor animado, conselho, os irmãos cantando alegremente, até que começam os espinhos na carne a nos esbofetear. E aí o que é que se faz numa hora dessa? Meus irmãos, eu vejo aqui o apóstolo Paulo escrevendo dessa maneira para a igreja, para mostrar a realidade da vida da comunidade. Os estudiosos dizem que esta carta é uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento de orientação para os irmãos. Tamanha expectativa. Alguns dizem que foi no ano 50 e poucos anos que esta carta foi escrita. Pouco tempo que o Senhor Jesus havia morrido, 20 e poucos anos. Então, olha a expectativa. Aqui no Brasil, uma equipe de pesquisa aí, na verdade 2 pastores, começaram a levantar perguntas sobre o bom andamento da igreja no Brasil. E eles então fizeram essa pesquisa no meio dos pastores, da liderança da igreja. E eles perguntaram a alguns pastores se realmente eles acreditavam que os cristãos poderiam ter um relacionamento com Deus sem a igreja. Isso recentemente. Será que existe crente que seja cristão verdadeiro, que possa ter um relacionamento com Deus sem um envolvimento com a igreja? E a pesquisa, meus irmãos, nos surpreende. 52 pastores, 52% dos pastores entrevistados disseram que a igreja não é importante na formação dos discípulos de Jesus Cristo. Eu penso que esses pastores são os chamados pastores de igrejas desigrejadas, nem sei se eu consigo falar isso. Gente que não quer mais ter um compromisso com um grupo que está debaixo de uma instituição, que está organizada debaixo de uma lei de uma república. Gente que quer servir a Deus sem se envolver com igreja. 52%, meus irmãos, dos entrevistados disseram que sim, que existe essa possibilidade. Mas, meus irmãos, o nosso discipulado a Cristo deve ser moldado pela vida da comunidade, da igreja. Todo o significado de ser um braço existe em conexão com o corpo. Não tem como imaginar o meu corpo o meu braço se relacionando sozinho, sem estar ligado no corpo. Então o cristão carece do corpo de Cristo, sim. Nós somos uma grande família. O texto que eu li, meus irmãos, retrata exatamente isso. O apóstolo Paulo vê a igreja como um local
onde a família ela desenvolve os seus relacionamentos. Lembrando que não existe família perfeita. Então, se há alguém aqui que está pensando em casar, constituir família, porque é uma coisa que vai trazer felicidade para você, eu quero dizer que vai trazer felicidade sim, mas não é essa felicidade que a gente pensa que o mundo experimenta aí fora. Porque eu tenho para mim que tem muitos casados que se arrependeram de casar, que se tivesse solteiro estaria muito mais feliz. Nós sabemos disso, mas agora casou, aguenta agora. Então, para os solteiros, se há aqui pretendendo casar, pense direitinho, tá bom? Eu não sou contra casamento, mas se casar, saiba o que significa um verdadeiro casamento. É o que Paulo vai dizer aqui, igreja é isso, igreja é um local de muita gente e não é local de gente perfeita. Por isso os problemas acontecem, por isso essa orientação desta maneira, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai nos informar que a igreja, como uma grande família, precisa de liderança. A igreja não pode ser acéfala, sem líderes, sem um cérebro para comandar, sem a cabeça. A família é a mesma coisa. A família precisa de liderança, porque senão a família não progride, ela não avança. Assim é a igreja. E geralmente nas igrejas, os líderes são chamados de obreiros, ou de trabalhadores, como nós vamos ver aqui no texto, ou de supervisores, superintendentes, ou admoestadores. É assim que a Bíblia apresenta a liderança, meus irmãos, para mostrar que essa liderança tem responsabilidade, vai ter que prestar contas. Olha comigo aí o versículo 12, por gentileza, quando o apóstolo Paulo começa a orientação, e ele fala isso depois que ele instruiu a igreja sobre o aguardar da vinda do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Há muitos aqui que estavam vivendo de maneira desleixada. Paulo escreve essa carta exatamente para orientar a igreja. E ele diz assim no versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Acateis com apreço os que trabalham entre vós. Ele está pressupondo que essa igreja tem uma liderança e essa liderança trabalha. E trabalha aqui no grego, meus irmãos, é uma ação de suar a camisa mesmo. Não é uma liderança que só fica sentado numa mesa, num escritório, com o ar-condicionado ligado. É alguém que coloca a mão no arado e não olha para trás. É uma liderança que soa a camisa, que gasta a sola do seu sapato, que gasta o pneu do seu carro. E a igreja, então, quando vê essa liderança, a orientação do apóstolo Paulo é: vocês devem acatar com apreço esses que trabalham entre vós. Prestar atenção, Tessalônica, existem outros que trabalham em outra região, eles lá terão a responsabilidade deles, agora vocês acatam esses que trabalham entre vós, isso mostrando, meus irmãos, que a igreja tem as suas lideranças locais, e nenhuma liderança local tem que ficar se intrometendo na liderança da outra comunidade. A outra comunidade vai agir da maneira dela e vai dar responsabilidade para Deus. Agora vocês, tessalônicos, os que trabalham no meio de vocês, vocês acatem com apreço. E tem mais, é para apreciar, né? É para ver mesmo, é para saber, o pastor, isso aqui, claro, não é para ficar fiscalizando que hora que o pastor levanta, que hora que ele vai dormir, o que ele comeu, não, mas também é impossível você não ver a liderança da sua igreja trabalhando, e aqui é liderança, na igreja presbiteriana não é só o pastor que é líder, ele tem um colegiado, ele tem os presbíteros que caminham junto com ele. Então é para a igreja olhar para aqueles que trabalham no meio de vós. Lamento dizer que muitas vezes o pastor é o único que recebe na igreja. Então, é tu que tem que trabalhar, pastor. É tu que tem que suar a tua camisa. É tu que tem que gastar o pneu do teu carro. É tu que tem que gastar a sola do seu sapato. Então, para que servem as outras lideranças? Então, para que presbíteros eleitos na igreja?
Para ficar mandando no pastor? Não, eles são amigos para trabalharem junto e para a igreja ver isso e acatar com apreço, diz o apóstolo Paulo. Versículo 13, ele continua, olha que coisa fantástica. Na verdade, o versículo 12 é com apreço, né, os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. É assim mesmo. A palavra presidir aqui vem de presidência mesmo, aqueles que têm uma liderança e que têm autoridade para falar da parte de Deus, não da parte da liderança dele, mas da parte daquele que o constituiu líder, e ele fala com autoridade. Ao versículo 13, Paulo diz assim, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Meus irmãos, amar já é uma coisa difícil demais. Nós temos dificuldade de amar. Nós estamos acostumados a dizer que amamos por sentimento. Então, se eu estou sentindo, eu amo. Mas se eu não estou sentindo, então eu não amo. Não é assim no casamento? No casamento você diz assim, não, eu estou sentindo, então dá para ir. E aí agora, não estou sentindo mais. Agora um negócio, uma nuvem nebulosa está sobre o meu casamento, eu não estou sentindo nada. Então eu não quero mais casar. Da mesma maneira que você decidiu amar lá no cartório dizendo sim, agora você toma uma decisão dizendo, eu decido amar, eu quero meu divórcio. Você conhece gente assim? Então amor não é sentimento, é decisão. E é mesmo, meus irmãos, é decisão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Vocês não podem esperar sentir para amar. Vocês têm que tomar uma decisão em máximo. Que linguagem, hein, meus irmãos? Aqui. Isso por causa do trabalho que eles realizam no meio de vocês. E ele dá uma palavrinha aqui, que é interessante, ele diz assim, vivei em paz uns com os outros. Porque alguém poderia falar, não dá não, pastor. Não dá não, porque está difícil de amar esse indigno, esse miserável. Então, trabalha isso. Meus irmãos, amor é algo sobrenatural. Nós não temos amor próprio. Amor é um dom da parte de Deus, vem da parte de Deus. Eu não consigo amar por mim mesmo, eu só amo por causa de Cristo. Lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, a primeira carta dele? O que é o amor? O que é que o amor faz e o que o amor não faz na vida da igreja? O amor sofre mesmo, tudo sofre. O amor suporta mesmo, tudo suporta. E esse amor aqui jamais acaba, diz o apóstolo Paulo lá naquela carta. Então, ele está dizendo, trabalhe essa questão e viva em paz uns aos outros. Meus irmãos, uma igreja em paz é uma igreja maravilhosa para a liderança. A liderança que já trabalha muito, se esta liderança ver que a igreja está em paz, a liderança vai trabalhar muito mais e a igreja vai ganhar com isso. Agora, quando a liderança vê que a igreja não está em paz, e aí então é um desconforto. Aí coisas horríveis podem acontecer. Então, olha a recomendação, vivei em paz uns com os outros. E paz também aqui não é um sentimento humano. Paz aqui é dado não pelo mundo, é dado pelo Senhor da igreja. Prestaram atenção, meus irmãos? Liderança, dessa maneira. Então, olha o dever da igreja para com a nova liderança que está sendo composta aqui nesta igreja, juntamente com o reverendo João Batista. Vocês possam acatar essa liderança, possam apreciar essa liderança, possam amar essa liderança. Ainda que você diga que eles não são dignos do amor. Nenhum de nós éramos dignos de ser amados por Deus. Por que é que Deus te amou? Por que é que Deus me amou, meus irmãos? Ele nos amou quando nós éramos pecadores, fadados ao fracasso, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E o segundo ponto que eu vejo aqui no texto, meus irmãos, é a cooperação mútua. Olha comigo aí, por gentileza, a partir do versículo 14 desse texto, rapidinho. Paulo diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Eita! Uai, Paulo, tinha insubmisso aí na igreja? Mas igreja não é lugar de gente crente? É lugar de gente que ama a Deus de todo o coração? Os insubmissos? Ah, meus irmãos,
Paulo está nomeando aqui alguns membros especiais na família, na igreja, que precisam de ajuda pessoal. E aí agora uma palavra talvez para a liderança. Saber trabalhar com amor, com esses que precisam de ajudas aqui. Quem são os insubmissos, meus irmãos? Paulo já tinha tratado desse grupo aqui na igreja. Se você der uma olhadinha rapidinho aí, se você está com sua Bíblia, olha o capítulo 3 da segunda carta, para frente um pouquinho aí. A segunda carta no capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 3,6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que nós recebestes. Olha o versículo 11. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Que coisa feia, meus irmãos. O apóstolo Paulo que é um pastor, ele está dando uma orientação. Olha, vocês lá na primeira carta, né, no capítulo 3, no capítulo 2 da primeira carta, quando ele fala dos insubmissos, agora ele está dizendo, olha, vocês têm que atentar para essas pessoas, porque elas contaminam o rebanho. E ele dá uma palavra dura aqui, se apartar. Meus irmãos, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, tem pessoa que se você andar com ela, essa pessoa vai ser problema, vai trazer doença para você, doença emocional, vai te cansar, vai atrapalhar o rendimento do crescimento da igreja. Então você aparte dessa pessoa. Talvez o que ele está falando aqui é disciplina mesmo. Porque são gente que não trabalha. E se não trabalhasse, é porque talvez não arrumou um emprego, a gente até entendia, mas Paulo dá informações dizendo, não, ela só não trabalha, ela fica se metendo na vida dos outros, ela fica procurando um jeitinho para poder arrumar um BO na igreja. Conhece gente assim? Qual é a última? Ninguém sabe do que aconteceu? E aí começa. Gente fofoqueira, tem uma língua do tamanho de um bonde. O apóstolo Paulo falou assim, a parte desses aí, são os insubmissos. Que coisa triste, hein? Volta aí para a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ainda no versículo 14. Paulo diz assim, na verdade é o 5, desculpa, capítulo 5, versículo 14. Exortamos para que vocês admoestem os submissos, console os desanimados. Talvez desanimado por conta da falta de companheirismo na igreja. Mas pelo contexto aqui, meus irmãos, o ponto central aqui era sobre o difícil entendimento de morte no meio do povo de Deus. Vem um desânimo mesmo. Talvez o marido perdeu a esposa, talvez a esposa perdeu o marido, talvez a família perdeu um filho. E aí então bate o desânimo, a doença bateu, e a pessoa fica sem entender, fala, puxa, mas me apresentaram Jesus que é milagreiro, que cura, que transforma, que abre porta, e agora olha o que eu estou vivendo. Então, o apóstolo Paulo está orientando, olha, fica atento, não só aos insubmissos, mas também aqueles que estão desanimados, que precisam de um encorajamento, de uma palavra de consolação, de um entusiasmo, de dizer que nesse mundo aqui nós iremos enfrentar as aflições, para não desanimar, mas ficar firme, porque nós temos uma recompensa muito maior nos aguardando. Então, vocês possam aí, então, consolar os desanimados. Ampareis os fracos, talvez fraco aqui não só fisicamente, mas fraco no conhecimento. Gente que está na igreja há tantos anos, que não conhece a história da redenção, quando ouve o pastor falar sobre justificação, santificação e glorificação, fica pensando assim, meu Deus, o que é isso? Nunca ouviu falar sobre queda, ou criação, queda e redenção? Nunca atentou para uma teologia mais concisa, mais pesada?
gente que só fica bebendo leitinho, e aí vai ficando fraco, e qualquer coisa abate. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês também, irmãos, possam ajudar esses que são fracos, e seja longânimo para com todos. Meus irmãos, longanimidade é coisa que falta na liderança da igreja e na vida da igreja. O que é longanimidade? É você ter um ânimo esticado com a pessoa. É não desistir, é andar a segunda milha com a pessoa. É se ela te pedir a túnica, você dá a capa, ou se pedir a capa, você dá a túnica. É você não desistir da pessoa na primeira discordância. É você não desistir, é ser longânimo. Coisa que falta em nós, meus irmãos, é longanimidade. Então, ele vai dizer no versículo 15 aí, verifique a motivação desses irmãos. Olha comigo o versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Quando alguém vier falar alguma coisa com você, não dê ouvido. Coloca o teu ouvido como aquelas 3 peneiras, né? Nem sei se é assim que fala. Veja se o que a pessoa está falando vai edificar primeiro a sua vida ou a daquela pessoa que ela está falando. Veja se é verdade. Veja se alguém mais está apoiando aquilo que a pessoa está falando. Paulo está dizendo o seguinte, evita que alguém retribua a outro mal por mal. Nós somos agentes da paz, do amor. O amor é benigno. O amor não faz mal ao seu próximo. Muito bem, meus irmãos. E agora, por último, ele vai dizer que a igreja é constituída para adorar o Senhor. Aqui é a vida cultica da igreja. E, meus irmãos, culto não é só reunião solene. Culto é vida. Culto público tem hora para acabar, mas o culto da vida não tem hora para acabar. Você acorda na segunda-feira, já acorda cultuando o Senhor Deus. Você já vai para o teu trabalho, lá é culto. É claro que é diferente do culto solene, lá você vai trabalhar, mas o teu trabalho é culto. Você está dirigindo, é culto, meus irmãos, é adoração ao Senhor Deus. Então, quando você for fechar alguém no trânsito, você está nervoso, está atrasado, lembra que você está em culto. Você vai fazer isso com alguém no culto? Então, olha aí comigo o versículo de número 17 a 28 para eu concluir aqui, meus irmãos. Olha que coisa interessante. Na verdade, o 16 ele diz assim, regozijai-vos sempre. Paulo tem essas, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, e aqui está dizendo, regozijai-vos sempre, porque a alegria indizível, cheia de glória no Senhor, é uma alegria diferente do mundo, então regozije-se nele. A partir do versículo 17 ele diz, orai sem cessar. Vida de oração constante, meus irmãos. A oração é um estilo de vida, oração é para o crente como o ar é para você sobreviver neste mundo. Oração sem cessar. E não é ritual, meus irmãos. Oração é vida, é coração. Você pode orar de olho aberto, você pode orar andando, você pode orar sentado, deitado, orar e orar. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho nem forças para orar. Eu digo, então peça a Deus força para você orar, que aí você já vai estar orando. Olha que recomendação aqui. E aqui, meus irmãos, é ordem. Não é um aconselhamento. Paulo não está se aconselhando, olha, eu aconselho vocês que orem. A mesma coisa é regozijai-vos. Ele não está dando um conselho, é ordem. Está no imperativo. Em tudo dai graças, versículo 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não por tudo, tá bom, meus irmãos? Existe situação delicada que nós podemos dar graças ao Senhor. Como que eu vou dar graça ao Senhor quando uma criança indefesa é brutalmente violentada por um homem, por um carrasco? Como conseguir, meus irmãos, capacidade para dar graça por isso? Quando Paulo diz aqui, em tudo dai graças. De maneira que eu não sei explicar, meus irmãos, nós servimos um Deus que é todo poderoso, que pode livrar as crianças de sofrerem maus tratos. Pode, Ele é todo poderoso. Mas se não livra, meus irmãos, é difícil de eu falar isso, eu não sei explicar isso, mas a propósito, até nisso, meus irmãos, que eu posso dar graças ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor não concorda com isso que aconteceu,
porque tu és um Deus justo, santo, e eu sei que o Senhor há de punir pelos meios que o Senhor mesmo tem. Por conta disso, Senhor, por eu saber quem o Senhor é, eu te dou graças. Eu não te dou graça por aquilo que aconteceu, porque eu sei que isso nem o Senhor aceita, mas eu sei que o Senhor é poderoso para agir, e o Senhor vai agir, e age, meus irmãos, e age mesmo. Então, nesse sentido, eu dou graças. É disso que Paulo está falando. Você tem que fazer isso, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo 19. E agora então ele começa. Você viu que ele falou de oração, ele fala de louvor, versículo 18, e agora ele vai falar do valor da palavra de Deus. Versículo 19 a 20. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito? Que Espírito? Talvez o que está por detrás aqui, meus irmãos, é que quando a liderança que é constituída para conduzir a igreja, quando está falando, como eu agora estou falando aqui, lendo as Escrituras, nós estamos falando da parte do Espírito. É o Espírito que fala, porque nós estamos falando da palavra dele. E talvez o crédito que você dá àquilo que o Espírito está falando, você pode, entenda isso, acender o Espírito ou você pode apagar o Espírito. E tem pessoas que só têm ouvido para ouvir o que o pregador diz e não têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então não apagueis o Espírito. E mais, não desprezeis as profecias. Prestaram atenção? Profecia aqui nós entendemos que as profecias bíblicas anunciadas pelo pregador. Versículo de número 21. Olha aí comigo. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Está vendo? A igreja não pode ser vaquinha de presépio, concordar com tudo. Você tem que fazer um valor de juízo. Você tem que analisar o que você está ouvindo. Você tem que perceber o lugar que você está, se vale a pena você servir a Cristo com a sua família naquele lugar. Se é uma igreja sincera, se não é. Se o pastor está falando verdade ou não. Se o pastor está no púlpito só para ser um palhaço, contar piada, ou se ele está falando da parte de Deus. Versículo 22 a 24, está aí. O 21 diz que é para julgar todas as coisas. E o 22, abstende-vos de toda forma de mal. Você viu que ele está batendo nessa tecla? Vez ou outra, Paulo fala, cuidado para você não retribuir mal com mal, e agora se abstém do mal, porque isso é o que está no nosso coração. Versículo 23, 24 e 25. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo está usando uma linguagem aqui superlativa. Ele está exagerando no falar, porque ele está falando de algo que a igreja anseia, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Quando ele fala aqui de espírito, alma e corpo. Talvez alguns desavisados podem pensar assim, aí está a realidade do ser humano. Ele é dividido em três partes. Ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Paulo está falando aqui de uma maneira tão intensa, meus irmãos, que Deus, na vinda dele, vai agir de uma maneira tão intensa que aquilo que é desassociável, e aí nós vamos pegar alma e espírito, é essa ação que vai estar com ele, porque, meus irmãos, o que vai para o túmulo, a tumba, quando nós morremos, é o corpo, este corpo corrupto, e o espírito volta para Deus que o deu. Quando Jesus voltar, meus irmãos, de uma maneira sobrenatural, eu não sei explicar isso, é coisa de Deus e somente dele, ele vai ressuscitar os crentes num corpo glorificado, num corpo humano, mas diferente do corpo corruptível. De maneira que eu não sei como que vai ser isso, que a alma volta para o corpo. Então encontraremos com o Senhor nos ares para estar com Ele por toda a eternidade. É o que ele trabalha aqui nesta carta, meus irmãos. É a esperança da igreja. É isso que consola a vida da igreja. Por isso que ele fala desta maneira aí, no versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Só ele, meus irmãos. Paulo não tinha capacidade de fazer nada disso. E aí então ele encerra, e eu encerro aqui também, falando da comunhão cristã. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Ele tinha dito, ore sem cessar.
E agora tem um apóstolo que está pedindo oração, coisa, pastor João e os presbíteros que foram eleitos aqui, coisa que nós não deveríamos ter vergonha de pedir à igreja. Às vezes a gente fica assim, não vou pedir à igreja oração, não, porque sei lá se a igreja vai entender, por que o pastor e os presbíteros estão pedindo oração? Será que estão fracos? Olha aqui, meus irmãos, nós precisamos da oração da igreja. Orai por nós. É claro, aí isso aqui é um costume lá, se você quiser fazer isso hoje, você faz com respeito, mas a nossa nação não tem essa prática, que está aí. Saudai todos os irmãos com ósculo santo, que é uma prática do judeu até o dia de hoje, meus irmãos. Eles têm esse cumprimento. Homem, eu estou falando, com muito respeito, beijam no rosto um do outro lá. No Brasil não dá para a gente fazer isso. Eu sei que tem um relacionamento pai e filho. Pai e filho tem esse costume de um beijar no rosto do outro, respeitosamente. Mas se na igreja a gente começar a ficar beijando o rosto um do outro, as pessoas podem entender mal. Mas aqui, meus irmãos, é a atitude de comunhão no meio do povo de Deus. E versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Que coração de pastor. Meu desejo é que essa carta não seja extraviada, porque eu sei do perigo que vocês estão correndo, os irmãos aqui de Tessalônica. Ela pode não chegar, mas eu rogo ao Senhor que essa carta, quando chegar aí, seja lida para vocês. Meus irmãos, olha que privilégio, não chegou só lá na igreja de Tessalônica, como chegou na igreja presbiteriana do bairro do Guanabara. Estou eu aqui lendo uma parte dela. Que bênção, meus irmãos. Por isso, no final, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graça. Maravilhosa graça do Senhor, graça que nos mantém em pé, graça que nos dá força para viver no meio da tempestade, graça de Deus, meus irmãos, que faz a gente entender os nossos irmãos quando estão fracos. Graça, maravilhosa graça. Isso tudo tem a ver com a igreja presbiteriana aqui no Guanabara. Vocês que estão recebendo aí, irão receber daqui a pouco, de novo a instalação de igreja institucional, organizada. O que isso tudo tem a ver com vocês, meus irmãos? Isso aqui é um grande desafio para a nova jornada de vocês daqui para frente. Para não deixar, numa linguagem bem humana, a peteca cair, a bola cair. Meus irmãos, está nas mãos de vocês. Vocês podem fazer toda a diferença, sendo fiel ao Senhor Deus. Essa igreja aqui nesse bairro pode ser um grande luzeiro, não só aqui para esse bairro, mas para toda a cidade de Betim. E eu digo mais, não só para a cidade de Betim, mas para todo o estado de Minas Gerais. E eu digo mais, não só para o estado de Minas Gerais, mas para a nossa nação brasileira. E eu digo mais, não só para a nação brasileira, mas para o mundo, meus irmãos. Porque foi isso que aconteceu com esses irmãos quando eles chegaram em Tessalônica. As autoridades reuniram, chamaram a liderança lá e prenderam ele. E falaram assim, olha, esses que têm transtornado o mundo, também chegou aqui. Quizá, meus irmãos, vocês possam entender o que o Senhor Deus requer de cada um de vocês, como foi lido aqui na liturgia. Não subestime o poder de Deus na vida de vocês, meus irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pensam. Que Ele assim, pois, nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Curva sua cabeça, por gentileza. Vamos falar com o Senhor Deus.